A noite estava calma, típica de uma cidade do interior, quando Maria, uma mulher de 60 anos, começou a ouvir barulhos estranhos vindo da casa da vizinha. Dona Inês, sua vizinha de longa data, era uma senhora reclusa, viúva há muitos anos, que raramente recebia visitas. Maria sempre teve um carinho especial por Inês, principalmente depois da morte do marido, quando ambas se aproximaram mais. Era por volta das 10 da noite, e Maria estava quase indo para a cama quando ouviu um som abafado. A princípio, ela achou que era apenas o vento, mas os ruídos continuaram. Eram passos pesados, seguidos por uma espécie de arrastar, como se alguém estivesse movendo algo muito pesado. Maria tentou ignorar, mas sua curiosidade e preocupação com a vizinha não a deixaram em paz. Pegou o telefone e tentou ligar para a casa de Dona Inês, mas ninguém atendeu. O silêncio do outro lado da linha a deixou ainda mais inquieta. Maria foi até a janela e olhou para a casa ao lado. As luzes estavam apagadas, exceto por um brilho fraco que vinha do andar de cima. Aquilo era incomum, pois Dona Inês sempre ia para a cama cedo e raramente deixava luzes acesas. Decidida a não ignorar seus instintos, Maria pegou o telefone novamente, mas desta vez discou o número da polícia. Explicou a situação, falando sobre os barulhos estranhos e a ausência de resposta da vizinha. A atendente prometeu enviar uma viatura para verificar. Enquanto aguardava, Maria não conseguia afastar os pensamentos de sua cabeça. E se algo realmente grave tivesse acontecido? Tentava não imaginar o pior, mas a ansiedade era quase palpável. Alguns minutos depois, ouviu o som de uma sirene ao longe, que logo parou em frente à casa de Dona Inês. 2 policiais desceram do carro e foram em direção à porta da frente. Um deles bateu, chamando pelo nome da senhora. Sem resposta, decidiram dar a volta na casa, procurando uma entrada. Maria, não conseguindo mais ficar parada, saiu de sua casa e foi ao encontro dos policiais. Ela está lá dentro, tenho certeza, disse, a voz trêmula. Os policiais tentaram acalmá-la, dizendo que iriam verificar tudo. Um deles encontrou uma janela semi-aberta nos fundos e conseguiu entrar. Minutos que pareceram horas se passaram até que o outro policial também entrou pela mesma janela. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Maria, do lado de fora, sentia seu coração bater descompassado. Ela estava prestes a entrar também quando ouviu um grito abafado vindo de dentro da casa. Os policiais surgiram na porta da frente com expressões de puro choque no rosto. Dona Maria, por favor, fique aqui fora, disse um deles, a voz grave. A curiosidade de Maria era insuportável, mas ela obedeceu, esperando que eles explicassem o que havia acontecido. Um dos policiais voltou ao carro para chamar reforços, enquanto o outro se aproximou de Maria. Encontramos algo que não esperávamos, ele começou, claramente tentando escolher as palavras certas. Parece que Dona Inês estava envolvida em algo incomum. Maria ficou incrédula com o que o policial lhe disse. Isso só pode ser algum engano, disse ela, a voz embargada. Eu não conheço ninguém mais honesto e responsável como a Inês. O policial suspirou, olhando para a casa ao lado. Eu entendo, Dona Maria, mas o que encontramos lá dentro é difícil de explicar. Estamos apenas cumprindo nosso dever. Enquanto os reforços policiais chegavam, Maria observava, ainda atônita, a movimentação em torno da casa de Inês. Os vizinhos começavam a se aglomerar, sussurrando entre si, todos igualmente perplexos. Quando os policiais finalmente invadiram a casa, Maria sentiu um aperto no coração. Instantes depois, os policiais saíram da casa com Inês algemada. Ela gritava, os olhos arregalados de raiva e medo. Isso é um erro. Eu não fiz nada. Por favor, me soltem. Os policiais a ignoraram, firmes em sua missão, e a colocaram no camburão. Maria observava tudo,
sentindo uma mistura de tristeza e confusão. O que está acontecendo? Murmurou para si mesma, incapaz de reconciliar a imagem da doce vizinha com a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Alguns instantes depois, 2 ambulâncias chegaram. Os paramédicos saíram apressados e entraram na casa. Pouco depois, eles emergiram carregando um homem extremamente magro, que chorava sem forças. Maria levou a mão à boca, em choque. Meu Deus, é o marido da Inês, mas ele estava morto. Eu fui ao velório dele. Os vizinhos ao redor começaram a murmurar mais alto, tentando entender o que estava acontecendo. O homem, fraco e desorientado, foi colocado na ambulância. Maria sentia o chão sumir sob seus pés. Como isso é possível? Eu vi o caixão, eu estava lá. Logo em seguida, outro paramédico saiu da casa, desta vez carregando uma garotinha assustada, que olhava ao redor com olhos arregalados. Maria ficou ainda mais horrorizada. Uma criança? O que está acontecendo aqui? Os vizinhos ao redor estavam igualmente chocados. Um deles, Senhor João, se aproximou de Maria. Você sabia que havia uma criança lá dentro? Maria balançou a cabeça, incapaz de falar. Senhor João continuou, a voz grave. Isso é estranho demais. A Inês sempre foi tão reservada, mas nunca imaginei algo assim. Os policiais começaram a isolar a área, mantendo os curiosos à distância. Maria sentiu uma necessidade urgente de respostas. Eu preciso falar com a Inês, disse ela, tentando se aproximar do camburão. Um dos policiais a deteve gentilmente. Sinto muito, senhora, mas não podemos permitir isso agora. A senhora precisa ir para casa. Maria, com lágrimas nos olhos, insistiu. Ela é minha amiga. Eu preciso entender o que está acontecendo. Isso é um grande mal-entendido. O policial assentiu, compreensivo, mas firme. Nós estamos investigando. Por favor, confie em nosso trabalho. Com o coração pesado, Maria voltou para sua casa, mas não conseguia afastar os pensamentos tumultuados. Sentou-se à mesa da cozinha, a cabeça entre as mãos, tentando processar tudo. Como isso pôde acontecer? O que a Inês escondeu todos esses anos? Enquanto isso, os paramédicos continuavam a trabalhar. Um deles, uma jovem paramédica chamada Ana, se aproximou da garotinha que estava visivelmente assustada. Oi, querida, disse ela com suavidade. Meu nome é Ana. Você está bem? A menina, de olhos grandes e cheios de lágrimas, balançou a cabeça lentamente. Ana continuou, tentando acalmá-la. Você tem algum parente que possamos chamar? Alguém que cuide de você? A menina murmurou algo inaudível, e Ana teve que se aproximar mais para ouvir. Eu não sei onde minha mamãe está. Ana trocou um olhar preocupado com seus colegas. Vamos cuidar de você, tá bom? Tudo vai ficar bem. A cena era caótica, e o impacto nos vizinhos era visível. Murmúrios e especulações começaram a se espalhar. Será que a Inês mantinha o marido preso esse tempo todo? E a menina? Quem é ela? O que mais ela está escondendo? Maria observava da janela, sentindo-se impotente. A imagem de Inês sendo levada algemada continuava a assombrá-la. Preciso fazer algo, pensou, determinada. Levantou-se e foi até a sala de estar, onde pegou um velho álbum de fotos. As imagens mostravam Inês e o marido, felizes, sorrindo, em tempos melhores. Isso não pode ser verdade. Tem que haver alguma explicação. De repente, a campainha tocou. Maria foi até a porta e encontrou o policial que havia falado com ela antes.
Dona Maria, podemos conversar um pouco mais? Precisamos de todas as informações que a senhora possa nos fornecer sobre Dona Inês e sua família. Maria assentiu, sentindo um fio de esperança. Claro, por favor, entrem. Sentaram-se à mesa da cozinha, e o policial começou a fazer perguntas. A senhora mencionou que foi ao velório do marido dela. Pode nos contar mais sobre isso? Maria respirou fundo, tentando se acalmar. Sim, eu fui. Foi há alguns anos. Todos estávamos lá. Não consigo entender como ele pode estar vivo agora. O policial tomou nota, a expressão séria. E sobre a criança? A senhora já a viu antes? Maria balançou a cabeça. Nunca. Isso é um mistério para mim. Inês nunca mencionou nada sobre ter uma criança em casa. Enquanto continuavam a conversar, Maria sentiu uma leve sensação de alívio. Talvez, com a ajuda da polícia, eles pudessem desvendar o que realmente estava acontecendo. Ela sabia que a verdade seria difícil de enfrentar, mas estava determinada a descobrir a verdadeira história por trás dos acontecimentos daquela noite chocante. Dona Maria, ainda abalada, começou a contar a história de Inês e de seu marido Fabiano, tentando reunir os pedaços de memória que faziam sentido diante da revelação chocante. O policial Guilherme ouviu atentamente, fazendo anotações. Há 15 anos, Inês e Fabiano se mudaram para o nosso bairro. Eles já eram casados há algum tempo, mas eu nunca soube exatamente quanto. Desde o início, eram um casal tranquilo, reservado, mas muito amigável. Eles não tinham filhos e nunca se ouviu uma discussão sequer entre eles. Guilherme interrompeu, com um olhar curioso. E como era a relação deles com a vizinhança? Maria suspirou, lembrando-se dos primeiros anos de convivência. Eles eram muito queridos. Inês sempre foi uma mulher maravilhosa, prestativa e caridosa. Ela ajudava a todos, desde pequenos favores até participar ativamente das atividades comunitárias. Fabiano era mais quieto, mas sempre educado e simpático. Ela fez uma pausa, tentando organizar os pensamentos. Após 5 anos morando aqui, Fabiano teve um problema sério de coração. Inês nos contou que ele não resistiu. O estranho é que não vimos ambulância nem qualquer movimentação naquela noite. Inês disse que tudo aconteceu durante a noite, e ela preferiu lidar com a situação de forma privada. O policial assentiu, incentivando-a a continuar. E o velório? Maria engoliu em seco, sentindo a tristeza da lembrança. Foi um momento muito difícil para ela. Inês estava inconsolável, tão devastada que não conseguiu manter o caixão aberto no velório. Eu estava lá, e toda a vizinhança também. Os dois não tinham parentes próximos, então apenas os vizinhos, amigos e alguns colegas de trabalho compareceram. Você mencionou que Inês nunca teve filhos, certo? Perguntou Guilherme, a voz firme. Sim, nunca ouvi som de criança na casa dela. Quando íamos lá, tudo estava impecável e tranquilo. Jamais imaginaria tal cenário como o que presenciamos hoje. Inês parecia ser uma pessoa tão boa, tão normal. O policial fez uma pausa, olhando para suas anotações antes de continuar. Dona Maria, encontramos um porão na casa. No fundo dele, havia uma porta escondida atrás de uma estante. Foi lá que encontramos a criança e o marido de Inês, ambos em condições terríveis. Maria ficou boquiaberta. O quê? Como isso é possível? Fabiano estava morto. Eu vi o caixão. Guilherme balançou a cabeça, compreensivo, mas resoluto. Entendo sua surpresa. Parece que Inês manteve Fabiano e a criança escondidos por anos. Os barulhos que a senhora ouviu eram da criança tentando escapar. Na tentativa de fuga, ela quebrou algumas coisas na casa.
Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Mas por quê? Por que ela faria isso? O policial suspirou, parecendo tão confuso quanto ela. Ainda estamos investigando. Pode haver muitas razões, e precisamos entender o que levou Inês a tomar essas atitudes. Olhando em volta, Maria viu os vizinhos ainda reunidos, muitos deles em choque, discutindo o que haviam testemunhado. Ela se aproximou de um grupo onde estava a senhora Helena, uma das vizinhas mais antigas. Helena, você sabia de alguma coisa? Alguma vez ouviu algo estranho vindo da casa da Inês? Perguntou Maria, desesperada por alguma resposta. Helena balançou a cabeça, os olhos marejados. Não, Maria. Nunca imaginei que algo assim pudesse estar acontecendo. Inês sempre foi tão doce, tão prestativa. É difícil acreditar. Eu sei, respondeu Maria, com um nó na garganta. Mas como ela pôde fazer algo assim? O Fabiano estava vivo o tempo todo e, uma criança. Os vizinhos começaram a trocar teorias, cada um tentando entender o inexplicável. Será que ela tinha algum problema psicológico? Sugeriu João, ainda abalado. Ou talvez estava protegendo-os de algo, conjecturou Carla, outra vizinha. Mas por quê? De quem? O policial Guilherme se aproximou novamente, ouvindo parte da conversa. Vamos investigar todas as possibilidades. É importante que todos colaborem, lembrando de qualquer detalhe, por menor que seja. Às vezes, a resposta está nas pequenas coisas. Maria sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Eu só quero entender. Inês era minha amiga. Se eu soubesse, teria ajudado. Não consigo acreditar que tudo isso estava acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Guilherme colocou a mão no ombro dela, num gesto de conforto. Vamos descobrir a verdade, Dona Maria. Entendo que é difícil, mas precisamos de todas as informações possíveis. Vamos resolver isso. Enquanto as ambulâncias se afastavam, levando Fabiano e a garotinha para o hospital, Maria se sentiu um pouco mais aliviada por saber que eles estavam recebendo ajuda. Mas o peso da traição, da decepção e da confusão ainda pairava sobre ela. Se precisar de mais alguma coisa, estarei aqui, disse ela ao policial, sentindo a responsabilidade de ajudar a esclarecer o mistério. Guilherme assentiu, agradecendo a colaboração. Maria voltou para sua casa, ainda em estado de choque, mas determinada a descobrir o que levou sua amiga a cometer tais atos. As perguntas não paravam de surgir, e ela sabia que a vizinhança jamais seria a mesma após aquela noite. Assim que foi para o seu quarto dormir, Dona Maria pegou um porta-retrato que estava na mesa de cabeceira. Ela olhou para a foto emocionada, passando os dedos sobre o vidro, onde estava uma imagem de sua filha. Como eu gostaria que você estivesse aqui, minha querida filha, sussurrou, sentindo um nó se formar em sua garganta. Esta noite está sendo implacável. A lembrança de Débora, sua filha, trouxe uma onda de saudade e tristeza. Débora era uma jovem determinada e cheia de vida. Elas tiveram uma discussão séria algumas semanas depois que Fabiano e Inês se mudaram para o bairro, algo que Maria nunca esqueceu. Eu preciso do meu espaço, mãe, disse Débora naquele dia fatídico. Preciso aprender a ser responsável por mim mesma. Mas você é tão jovem ainda, respondeu Maria, com lágrimas nos olhos. Eu só quero o melhor para você, querida. Não posso suportar a ideia de você sozinha por aí. Débora, firme em sua decisão, balançou a cabeça. Eu sei, mãe, mas eu preciso disso. Por favor, entenda. A despedida foi dolorosa. Maria tentou encontrar a filha após sua partida, mas Débora já era maior de idade e determinada a seguir seu próprio caminho. Sem notícias dela desde então, Maria vivia com a esperança de que, um dia, Débora voltaria.
Segurando o porta-retrato, Maria sentou-se na beira da cama, deixando as lágrimas rolarem livremente. Débora, minha menina, se você soubesse como sinto sua falta. Esta noite me fez lembrar de como a vida é imprevisível e cruel. Enquanto as lembranças invadiam sua mente, Maria ouviu um leve bater na porta da frente. Enxugando as lágrimas rapidamente, ela se levantou e desceu as escadas, ainda segurando o porta-retrato. Ao abrir a porta, encontrou a senhora Helena, sua vizinha mais próxima e amiga de longa data. Maria, posso entrar? Perguntou Helena, com um olhar preocupado. Claro, Helena, entre, respondeu Maria, tentando sorrir. Estou precisando de uma companhia agora. As duas mulheres sentaram-se na sala de estar, o ambiente ainda carregado com a tensão da noite. Eu também estou em choque com tudo isso, disse Helena, suspirando. Nunca imaginei que Inês escondia algo tão terrível. Maria concordou, ainda segurando a foto da filha. Eu também não, Helena. Estou tentando entender o que se passa na cabeça dela. E para piorar tudo, comecei a pensar na Débora novamente. A situação me trouxe tantas lembranças dolorosas. Helena colocou a mão no ombro de Maria, num gesto de apoio. Sei como você se sente. A Débora era uma boa menina. Tenho certeza de que, onde quer que ela esteja, pensa em você todos os dias. Maria olhou para a foto novamente, os olhos cheios de lágrimas. Eu só queria saber se ela está bem, se está feliz. Tantas coisas aconteceram desde que ela se foi. E agora, isso tudo com a Inês, é como se a vida estivesse me testando. Helena sentiu, compreensiva. Eu sei, querida. Todos nós estamos tentando processar isso. Mas precisamos ser fortes. Temos que acreditar que a verdade virá à tona e que tudo isso será esclarecido. Maria suspirou, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Espero que sim. Só quero entender o que levou a minha amiga a fazer algo tão horrível. Helena ficou em silêncio por um momento, refletindo. Sabe, Maria, às vezes as pessoas guardam segredos tão profundos que nem podemos imaginar. Pode ser que Inês estivesse protegendo sua família de algo que nunca saberemos. Ou talvez ela mesma estivesse presa em uma situação que não podia controlar. Maria olhou para sua amiga, grata por sua presença. Obrigada, Helena. Sua amizade significa muito para mim. Vamos superar isso juntas. Helena sorriu, segurando a mão de Maria. Sempre estaremos juntas, minha amiga. E quem sabe, um dia, você reencontre sua Débora. A vida é cheia de surpresas, tanto boas quanto ruins. Maria assentiu, sentindo um pequeno alívio em meio à tempestade emocional. Espero que você esteja certa, Helena. Espero que um dia eu possa abraçar minha filha novamente e que todos esses mistérios sejam resolvidos. As duas amigas ficaram sentadas em silêncio por alguns minutos, cada uma perdida em seus pensamentos. A noite ainda estava longe de terminar, mas naquele momento, Maria sentiu que, com o apoio de Helena e a esperança de dias melhores, ela conseguiria enfrentar os desafios que estavam por vir. O peso da noite era implacável, mas a força da amizade e a esperança de um reencontro com sua filha davam a Maria a coragem necessária para continuar. Alguns dias se passaram, e Guilherme continuou sua investigação diligentemente. O caso era complexo e cheio de reviravoltas inesperadas. A casa de Inês permanecia fechada, com avisos para ninguém se aproximar, mas Guilherme sabia que precisava examinar cada detalhe para descobrir a verdade. Numa tarde chuvosa, ele retornou à casa de Inês, determinado a investigar com mais profundidade. Os corredores escuros e o cheiro de mofo criavam uma atmosfera sinistra. Decidido, ele começou a vasculhar todos os cômodos minuciosamente. Ao abrir o guarda-roupa do quarto de Inês, encontrou um fundo falso.
O que temos aqui? Murmurou para si mesmo enquanto puxava a madeira solta. Dentro do compartimento secreto, ele encontrou uma foto. Fabiano estava nela, abraçado e feliz, mas com outra mulher. A mulher era jovem, loira e de cabelos curtos. Guilherme ficou inquieto. Quem é ela? Pensou em voz alta. Ele sabia que essa nova informação poderia ser a chave para desvendar o mistério. Determinando que precisava saber mais, Guilherme decidiu perguntar na vizinhança se alguém conhecia aquela jovem. Ele caminhou até a casa de Dona Helena, uma das vizinhas mais antigas e bem informadas. Dona Helena, preciso da sua ajuda novamente, disse Guilherme, mostrando a foto. A senhora reconhece essa mulher? Helena ajustou os óculos e olhou atentamente para a imagem. Seu rosto ficou pálido de repente, e suas mãos começaram a tremer. Meu Deus, é a Débora, a filha de Dona Maria, ela respondeu com um suspiro profundo. Mas o que ela está fazendo nessa foto com Fabiano? Guilherme ficou surpreso. Tem certeza, Dona Helena? Como pode ser? Helena sentiu, a voz trêmula. Sim, eu me lembro de Débora muito bem. Ela foi embora há anos após uma briga com a mãe. Ninguém ouviu falar dela desde então. O coração de Guilherme acelerou. Precisamos falar com Dona Maria imediatamente, disse ele, a voz cheia de urgência. Eles caminharam juntos até a casa de Dona Maria. O tempo parecia correr mais devagar enquanto a tensão aumentava. Maria os recebeu na porta, surpresa ao ver a expressão séria de Helena e Guilherme. Maria, precisamos conversar. Encontramos algo que pode ser importante, disse Helena suavemente. Claro, entrem, respondeu Maria, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Eles se sentaram na sala de estar, o ambiente carregado de uma tensão palpável. Guilherme pegou a foto do bolso e entregou a Maria. Dona Maria, a senhora conhece essa mulher? Maria olhou a foto e ficou imóvel, os olhos arregalados. É a minha Débora. Mas o que ela está fazendo ao lado de Fabiano? Helena segurou a mão de Maria, tentando confortá-la. Precisamos entender o que está acontecendo, Maria. Isso pode nos ajudar a descobrir a verdade sobre Inês e Fabiano. Maria começou a chorar, a dor da lembrança de sua filha perdida vindo à tona. Eu não entendo. Débora foi embora porque queria ser independente. Nunca imaginei que ela estivesse envolvida com Fabiano. Por que ela nunca voltou para casa? Por que nunca deu notícias? Guilherme tentou juntar os pedaços. Talvez Fabiano e Débora tivessem algum relacionamento secreto. Isso pode explicar muitas coisas, mas ainda precisamos descobrir mais. Maria enxugou as lágrimas, sentindo uma nova determinação crescer dentro dela. O que mais podemos fazer? Como podemos encontrar minha filha e entender essa história? Guilherme ficou pensativo por um momento. Precisamos seguir todas as pistas. Vou investigar os registros de Débora e ver se encontramos alguma ligação entre ela e Fabiano nos últimos anos. Precisamos também revisar tudo na casa de Inês. Pode haver mais segredos escondidos. Helena acrescentou, e nós, como vizinhos, precisamos nos unir e compartilhar qualquer informação que possa ser relevante. Alguém pode ter visto ou ouvido algo que faça sentido agora. Maria assentiu, sentindo uma nova esperança. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Helena. Vamos encontrar Débora e entender tudo isso. Não vou descansar até saber a verdade. Guilherme, Helena e Maria ficaram discutindo as próximas etapas, planejando meticulosamente cada movimento. A chuva lá fora continuava a cair, um reflexo das lágrimas e das emoções turbulentas dentro da casa. A investigação de Guilherme avançou nos dias seguintes.
Ele revisitou a casa de Inês, encontrando mais pistas que começaram a revelar uma complexa rede de segredos. Cada descoberta trazia novas perguntas, mas também aproximava todos da verdade. Para Maria, a busca pela verdade sobre Inês e Fabiano tornou-se também uma busca pessoal por sua filha desaparecida. A esperança de reencontrar Débora deu-lhe força e determinação para enfrentar os desafios que surgiam. E com a ajuda de amigos e vizinhos, ela estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário para desvendar o mistério que pairava sobre suas vidas. Com as investigações mantidas em segredo, nada podia ser oficialmente divulgado, mas, como era de se esperar, a história vazou na televisão. Logo, todo o país soube do terrível acontecimento na pequena cidade. A notícia se espalhou como fogo em palha, chocando todos com os detalhes sombrios que emergiam. Longe dali, em uma cidade grande, uma jovem mulher assistia às notícias em seu pequeno apartamento. Ela estava sentada no sofá, os olhos fixos na tela, onde a manchete estampava: mulher e criança encontrados em cativeiro, vizinhos chocados com revelação. A reportagem mostrava imagens da casa de Inês e do resgate, e cada palavra parecia perfurar o coração da jovem. Débora caiu no chão, em choque. O rosto pálido, a respiração curta, o mundo ao seu redor começou a girar. Ela tentou se levantar, mas suas pernas não obedeceram. Sozinha em casa, ela não tinha ninguém para ajudá-la. Sentiu-se desamparada, com uma sensação de culpa esmagadora que a deixava paralisada. Enquanto isso, as fotos de Débora como desaparecida foram colocadas na internet por sua mãe, Maria. Uma amiga de Débora, Amanda, navegava pelas redes sociais quando reconheceu a foto. "Meu Deus, é a Débora!", exclamou. Sem perder tempo, ela pegou suas chaves e dirigiu até o apartamento da amiga. Ao chegar, Amanda encontrou a porta entreaberta. "Débora", chamou, entrando cuidadosamente. O silêncio era opressor. Ela percorreu o pequeno corredor até a sala e encontrou Débora desmaiada no chão. "Débora! Acorda, por favor!" Amanda rapidamente ligou para os serviços de emergência e tentou reanimar Débora. "Fica comigo", Débora implorou, as mãos trêmulas tentando trazer a amiga de volta à consciência. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, Débora abriu os olhos lentamente. "Amanda? O que você está fazendo aqui? Eu vi sua foto na internet e as notícias na TV. Eu vim ver como você estava", explicou Amanda, aliviada. "Você desmaiou, precisa descansar. Mas primeiro, me conta o que aconteceu." Débora respirou fundo, ainda sentindo a cabeça girar. "É uma longa história, mas eu preciso contar a você. Talvez você possa me ajudar a entender tudo." Amanda assentiu, segurando a mão da amiga. "Claro, estou aqui para ouvir." Débora começou a contar sua história, a voz baixa e trêmula. Tudo começou quando Fabiano e Inês se mudaram para a vizinhança. Fabiano começou a investir em me conquistar. Eu já tinha vontade de sair de casa, queria ser independente. E ele conseguiu me convencer. Assim que saí da casa da minha mãe, engravidei. Amanda arregalou os olhos, chocada. "Você teve um filho com Fabiano?" Débora sentiu, as lágrimas começando a rolar. "Sim, uma linda garotinha. Mas eu não queria cuidar de uma filha, não me sentia preparada para ser mãe. Então, dei minha filha para Fabiano e fui embora, sem olhar para trás." Amanda segurou o choro, ouvindo com atenção. "E Inês?" Ela sabia de tudo. Inês suspeitava da traição de Fabiano, mas não tinha provas. Ela contratou um detetive e descobriu tudo. Quando soube da minha gravidez e da criança, ficou furiosa. Eu não sabia disso na época, mas pelo que estou vendo ela já havia planejado manter os 3 no porão. Só que eu, sem saber disso,
Fui embora antes que ela pudesse fazer algo comigo. Amanda ficou boquiaberta. Então, Fabiano e a criança foram mantidos no porão por todo esse tempo? Débora sentiu novamente. Sim. Quando vi a notícia na TV, soube que a criança só podia ser minha filha. Meu coração doeu, Amanda. Senti uma culpa enorme por ter abandonado minha própria filha. Amanda apertou a mão de Débora, tentando dar-lhe forças. Você precisa voltar para lá. A notícia dizia que uma criança foi encontrada, e essa criança precisa de você. Talvez seja sua chance de redimir-se e fazer as pazes com seu passado. Débora chorava agora, o soluço sacudindo seu corpo. Mas como posso enfrentar minha mãe depois de tudo isso? Como posso olhar para minha filha nos olhos sabendo que a abandonei? Amanda a abraçou, oferecendo um consolo silencioso. Sua mãe ama você, Débora. Tenho certeza de que ela entenderá. E sua filha precisa de você agora mais do que nunca. É hora de encarar seus medos e assumir suas responsabilidades. Você consegue. Eu estarei ao seu lado. Com os olhos marejados, Débora sentiu. Você tem razão, Amanda. Eu preciso voltar. Não posso fugir do meu passado para sempre. Amanda ajudou Débora a se levantar e se preparar para a viagem de volta à sua cidade natal. Vamos juntas, disse ela, determinada. Você não precisa fazer isso sozinha. Débora, com o coração pesado mas cheio de determinação, arrumou suas coisas e, junto com Amanda, embarcou em uma jornada que a levaria de volta ao seu passado. Era hora de encarar a verdade, reconectar-se com sua mãe e, acima de tudo, resgatar a filha que deixou para trás. Enquanto as duas amigas viajavam, Débora sentia uma mistura de medo e esperança. Ela sabia que o caminho seria difícil, mas estava pronta para enfrentar o que fosse necessário para corrigir seus erros e encontrar a redenção. Enquanto Débora e Amanda viajavam de volta à cidade natal, a ansiedade e o nervosismo eram palpáveis no carro. Cada quilômetro percorrido parecia trazer à tona uma nova onda de medo e esperança. Quando finalmente chegaram à casa de Maria, Débora sentiu seu coração bater tão forte que parecia que iria saltar do peito. Amanda estacionou o carro e segurou a mão da amiga. Estamos aqui, Débora. Vamos lá. Débora respirou fundo, tentando reunir coragem, e saiu do carro, seguida por Amanda. Ao se aproximarem da porta, ela hesitou por um momento antes de bater. A porta se abriu quase imediatamente, revelando Maria, com os olhos arregalados e cheios de lágrimas. Débora! Maria sussurrou, incapaz de conter a emoção. Sem dizer mais nada, ela abraçou a filha com força, lágrimas escorrendo por suas faces. Mãe, eu sinto tanto, disse Débora entre soluços, segurando sua mãe como se sua vida dependesse disso. Eu também, minha filha. Eu também, respondeu Maria, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Dentro da casa, o ambiente estava carregado de tensão e expectativa. Guilherme estava presente, junto com alguns outros vizinhos que tinham vindo apoiar Maria. A notícia sobre Inês e Fabiano havia abalado a comunidade, mas a reunião da família trouxe um pouco de alívio para todos. Após o abraço, Maria olhou para Amanda, reconhecendo a amiga da filha. Obrigada por trazê-la de volta, Amanda. De nada, Dona Maria. Débora precisava voltar. Acho que agora ela pode finalmente encontrar a paz e resolver as coisas. Débora sentou-se no sofá, ainda tremendo de emoção. Guilherme se aproximou, com um olhar compreensivo. Débora, precisamos que você nos conte tudo o que sabe sobre seu relacionamento com Fabiano e o que aconteceu desde que você foi embora. Débora assentiu, enxugando as lágrimas. Claro, eu vou contar tudo. Ela respirou fundo antes de começar.
Quando Fabiano e Inês se mudaram para a vizinhança, Fabiano começou a investir em me conquistar. Eu já queria sair de casa, ser independente, e ele conseguiu me convencer a ir com ele. Pouco depois de sair da casa da minha mãe, eu engravidei. Guilherme fez uma anotação rápida, incentivando-a a continuar. E depois? Eu tive uma garotinha linda, mas não me sentia capaz de cuidar dela. Eu estava tão confusa e perdida, então, dei minha filha para Fabiano e fui embora, sem olhar para trás. Débora fez uma pausa, a voz trêmula. Inês suspeitava da traição de Fabiano, mas não tinha provas. Ela contratou um detetive e, quando descobriu a verdade, ficou furiosa. Então, ela decidiu punir Fabiano e a criança, mantendo-os no porão durante todo este tempo. Como eu fui covarde, eu jamais imaginaria que minha filha, tão jovem, passaria por isso. Maria, que ouvia atentamente, sentiu um nó no estômago. Meu Deus, Débora, por que você não me procurou? Eu teria ajudado você e sua filha. Débora baixou a cabeça, sentindo a culpa pesar sobre ela. Eu estava com vergonha, mãe. Achava que tinha estragado tudo e não merecia seu perdão. Guilherme interveio, tentando manter o foco. Débora, a criança foi encontrada e está bem, fisicamente. Mas precisa de cuidados e de sua mãe. Você está pronta para isso? Débora olhou para ele, com os olhos cheios de lágrimas, mas determinada. Sim, estou pronta. Não posso desfazer o passado, mas posso fazer o meu melhor daqui para frente. Maria segurou a mão da filha. Estamos juntas nessa, Débora. Vamos cuidar dela e reconstruir nossa família. Nos dias seguintes, Débora, Maria e a garotinha começaram a ajustar-se à nova realidade. Maria foi uma fonte constante de apoio, ajudando Débora a lidar com a responsabilidade e o desafio de ser mãe. A garotinha, que inicialmente estava assustada e retraída, começou a se abrir e a confiar na nova dinâmica familiar. Débora também teve que lidar com as consequências de suas escolhas passadas. Fabiano, em coma, permanecia no hospital, sem previsão de recuperação. Sua presença ausente era um lembrete constante dos erros cometidos, mas também uma motivação para Débora seguir em frente e fazer as pazes com seu passado. Um dia, enquanto brincavam no jardim, Débora se sentou ao lado de sua filha e a observou brincar com Maria. Sentiu uma onda de emoções, sabendo que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas que estava no caminho certo. Mamãe, você vai ficar comigo para sempre agora? Perguntou a garotinha, olhando para Débora com olhos cheios de inocência. Débora segurou a pequena mão da filha e sorriu, sentindo o peso da promessa. Sim, meu amor. Vou ficar com você para sempre. Nunca mais vou te deixar. Maria, ouvindo a conversa, sentiu um calor no coração. Ela sabia que a estrada à frente seria cheia de desafios, mas também de momentos preciosos como este. Estamos todas juntas agora. Vamos enfrentar tudo isso como uma família. A notícia do caso de Inês havia se espalhado, e ela estava presa, aguardando o julgamento. Sua confissão chocou a todos, mas trouxe um senso de justiça e fechamento para aqueles que haviam sido afetados por suas ações. Guilherme, que havia sido um pilar de apoio durante toda a investigação, continuou a acompanhar o caso, garantindo que a verdade fosse revelada e que a justiça prevalecesse. O tempo passou, e Débora, Maria e a garotinha começaram a construir uma nova vida juntas. A casa, que antes era um lugar de tristeza e arrependimento, tornou-se um lar cheio de risadas e amor. As cicatrizes do passado começaram a se curar, lentamente, com cada dia trazendo uma nova oportunidade de redenção e crescimento. Débora aprendeu a perdoar a si mesma, com a ajuda de Maria e de sua filha. Ela se dedicou a ser a melhor mãe possível, sabendo que nunca poderia apagar o passado, mas podia construir um futuro melhor. Maria,
por sua vez, encontrou uma nova razão para viver, dedicando-se a apoiar sua filha e neta. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.